Olá pessoal, tudo bom? Sou Osmar Moraes, estudante de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e estou aqui para bater um papo bem legal sobre a disciplina onde estamos abordando aspectos sobre a história da África. Importante e interessante. Na verdade, infelizmente, o nosso ensino por muito tempo, por séculos, negligenciou a importância da África para o nosso arcabouço de conhecimento básico e elementar da nossa educação. Por que digo isso? Porque somos o resultado de um processo bastante complicado de colonização que envolveu também os nossos irmãos, os nossos descendentes africanos. E é importante que tenhamos também neles referências para que possamos partir da base para o alto na nossa formação educacional. E nesse aspecto, quero falar um pouco sobre o processo de descolonização que ocorreu naquele continente. E é importante frisar um detalhe: quando se fala em África, não se fala apenas de um país, assim como no nosso caso, que somos o Brasil, um país dentro de um continente maior chamado América. Quando nos referimos à África, estamos falando de um continente formado por diversos países, inclusive divididos por suas tribos, por suas tradições e suas culturas. E é interessante como, durante o processo de colonização, essas culturas foram sufocadas e que durante o processo de descolonização, essas culturas foram igualmente desrespeitadas. Porque quando na época as comunidades europeias que dominaram os países africanos decidiram fazer a partilha, a divisão do território, mais uma vez desrespeitaram as culturas, as tradições e os grupos originais que ali viviam. Para vocês terem ideia, dentro da perspectiva de debater o território africano, de conhecer na verdade a diversidade e toda a história que permeia a África, nos deparamos com temas importantes que precisam ser aprofundados, como o período de imperialismo sobre o continente africano, onde as nações europeias, que por volta do século XIX se debruçaram sobre o continente africano, impuseram também a sua maneira de ver o mundo, com suas visões ultrapassadas, com suas visões preconceituosas e com suas visões separatistas, no sentido de subjugar, no sentido de humilhar e ofender e fazer com que o africano, como cidadão, seja lá do país que ele tenha chegado, fazendo com que o cidadão se sentisse inferior em relação à sua cultura europeia. Ou seja, um modus operandi já conhecido em outras histórias, que foi também tentado dentro do continente africano. E é interessante que a história ela nos mostra que durante o período de ocupação do continente africano, de acordo com Walter Roberto Silveira, historiador, 3 acontecimentos importantes foram fundamentais para a corrida de ocupação do continente africano. O primeiro deles foi a Conferência Geográfica de Bruxelas, promovido pelo rei de Bruxelas, Leopoldo II, cujo objetivo era desenvolver os interesses dos belgas na região do Congo. O segundo acontecimento foi a ação de Portugal para expandir seu domínio sobre regiões do interior de Moçambique. E o terceiro foi a política francesa de promoção de sua expansão colonial sobre regiões de África como Egito, Tunísia e Madagascar. Esses acontecimentos eles deram início ao que fica conhecido como Corrida pela Ocupação do Continente Africano, resultando em uma série de atritos entre nações europeias. Em decorrência disso, Otto von Bismarck, chanceler alemão, buscou defender os interesses da Alemanha e pôr fim a essas disputas, organizando em 1884 e 1885 a Conferência de Bruxelas, que foi um movimento da Alemanha,
que determinou regras e acordos durante a ocupação do continente africano pelas potências europeias, conhecido também como Partilha da África, oficializando o neocolonialismo na extensa exploração econômica de suas colônias africanas por seus respectivos impérios europeus. É interessante como as economias de primeiro mundo sempre se colocam numa posição de conquista, numa posição de supremacia para países considerados de segunda categoria ou vulneráveis, bárbaros, sem cultura, países sem tradição. Uma ideia preconceituosa, uma ideia discriminatória que infelizmente permeou muito tempo de nossa história de dominação sobre territórios como o africano e territórios também americanos, que foram também explorados, estuprados pelas potências imperialistas do continente africano. No mapa, observamos como ficou a partilha da África entre os países europeus. Aí vemos a parte azul, territórios pertencentes à França, verde claro Alemanha, verde escuro Itália, amarelo Espanha, vermelho Inglaterra, Itália, o verde escuro, acho que acredito que eu já falei, e por aí vai. Tem aí a legenda e as cores respectivas de cada império dominante nas regiões que estão aí delimitadas no mapa da África. Minha gente. Mas, como sempre, os impérios eles tendem a ruir, não é? E as histórias que conhecemos sempre nos mostram isso de maneira bastante detalhada. E assim como na Europa, na América, os impérios também ruíram dentro de suas expectativas de dominação eterna. E a respeito do rei Leopoldo II da Bélgica, que tinha a intenção de criar uma colônia na região do Congo, cobiçada por vários países, o rei se apresentava como um filântropo em busca de ajudar o povo africano. Porém, seu grande objetivo era ser dono pessoal de um império. Veja que bondade, ou seja, por trás de uma grande bondade havia uma grande intenção de domínio, de obter vantagens econômicas. Quando Portugal criou o mapa cor-de-rosa, ele tinha a intenção de tornar o território português uma faixa que ligava os territórios de Angola a Moçambique, conectando o continente de leste a oeste, sendo que estes territórios interessavam a países muito mais poderosos. O expansionismo francês, que procurava atingir principalmente a África do Norte, e o expansionismo inglês, de fazer os rios Congo e Níger uma área de livre navegação em função de interesses comerciais. Vejam como diversos interesses se contrapunham e se alfinetavam. Era alfinete para cá, alfinete para cá, facada para lá, facada para cá. Ou seja, muita disputa, muito fogo amigo no parquinho, disputando interesses diversos dentro de um mesmo continente. Claro que as regiões eram e são diferentes, estão sob a ocupação de tribos diferentes. Porém, quando se divide o território africano, não se divide respeitando os grupos que habitam nele. E aí acontece uma grande confusão com as tribos locais, muitas dessas que ficaram entre territórios pertencentes a países e a colônias imperialistas diferentes. Essas divisões, essa partilha, ela obviamente trouxe muito prejuízo para a África. A Conferência de Berlim se intensificou e com isso as potências enviaram expedições secretas e militares com finalidade de travar contato com os chefes locais e forçá-los com violência o seu domínio.
Com isso, várias regiões da África chegaram a ser exterminadas por completo, justamente por ficar nesse divisor, nesta. Deu para entender mais ou menos como foi maléfico essa divisão, né? Essas estratégias de colocar populações dentro de uma caixinha, quando na verdade elas estavam acostumadas ao seu território, dentro das suas culturas, dentro das suas tradições. Ou seja, foram muitas guerras disputadas pelos colonialistas. Em destaque, podemos citar a Guerra dos Boeres, que ocorreu entre os anos de 1899 e 1902, deixando a Inglaterra vitoriosa e anexando ao seu território Orange e Transvaal. Algumas consequências desta partilha africana. Temos os conflitos nas sociedades africanas, problemas éticos que já foram citados, problemas econômicos, problemas políticos e etc. Podemos dizer que a África passou pelo processo de descolonização apenas no meio do século XX, enfrentando guerras civis que acontecem até hoje, além de problemas com a miséria que tem origem nas suas dívidas externas que crescem anos após ano. Ou seja, o colonizador bonzinho, para aceitar a liberdade dos seus povos, né, a independência, deixou como legado, além da exploração, além da miséria e da fome, muita dívida, muita herança maldita, que precisam ser pagas por quem sofreu com a exploração, ou seja, o explorador foi lá, tirou onda, e o prejuízo sobrou para quem? Para os nativos. Fazer o quê, né? É o poder do explorador sobre os explorados.